Foi uma mistura mesmo. Primeiro que foi o nosso pai que morreu. Então, foi muito difícil. Então, aquela madrugada, a gente estava indo dormir, e aí o Eto liga e diz, o padre foi. Foi assim que ele me falou. E aí ele não tinha mais voz, não tinha mais palavras. E aí eu falei, a gente já está indo para aí. Então, acordei o Felipe, né? O Felipe, como responsável, acordou o advogado, porque o padre Jonas é presidente, né? Então, eu precisava fazer todas as situações normais de responsabilidade de uma instituição. E as minhas meninas, era o avô, né? Porque aí elas chamavam ele de Bibi, né? Então, nós fomos para casa. Ele estava debilitado, mas a gente tinha esperança, né? É como o pai da gente, sim, né? Sim. Vai melhorar, vai melhorar. E chegou a hora dele descansar, porque estava realmente sofrendo. E aí a gente começou um trabalho de 3 dias, longos dias, de velar o padre. Como ele era uma autoridade muito conhecida no Brasil, um dia não daria. Inclusive pelas casas da comunidade que estão espalhadas pelo mundo, até eles chegarem, precisava desse tempo, né? Então, eu como responsável do sistema de comunicação, foi a maior cobertura que a gente realizou na nossa história, né? 12 câmeras ao vivo, 24 horas de transmissão ao vivo nós fizemos. A nossa equipe encontrou força, todos chorando, mas trabalhando na câmera, porque a gente já tinha vivido isso quando o Padre Léo morreu, de transmitir o velório dele, para que as pessoas que não tinham condições financeiras e que viveu com a gente a vida do Padre Léo e que tinham saudade, né? E que não poderiam vir à Cachoeira Paulista, que elas pudessem da casa dela também experimentar essa questão espiritual de casa, de poder viver ali. A gente queria mais que nunca fazer isso também com o Padre Jonas. Então, nós nunca trabalhamos tanto. Eu fiquei 37 horas acordada naquele primeiro dia, porque foram todas as autoridades, todos os governadores do estado, dos estados brasileiros se manifestaram, todas as assessorias de imprensa, todos os veículos de comunicação nacional entraram ao vivo. Então, foi um trabalho muito grande nos bastidores da Canção Nova. Então, coroa de flor não cabia mais ali, né? De tantas manifestações de carinho. Muita gente conheceu o Padre Jonas ali. Nem conhecia, mas viu esse movimento. Que brasileiro que é enterrado e é velado 3 dias. Chamou a atenção. Sim. Que brasileiro que todas as emissoras nacionais entram ao vivo. Então, muita gente reconheceu. Ali a gente também foi vendo a história de vida, de seriedade do Padre Jonas, o fruto ali já, no velório dele, né? As pessoas reconhecendo. E as pessoas vinham, quem tinha muita experiência, né? E aquelas filas imensas para passar pertinho ali dele. E as pessoas conversando, queriam contar o que foi a Canção Nova, o que Padre Jonas representou para ela, assim como para mim, né? Sim. A diferença é que eu estou aqui, Sim. mas tem muita gente que vive a Canção Nova em outro país, né? Tem muita gente que não tirou sua vida acompanhando a Canção Nova, né? Teve sua vida salva acompanhando a Canção Nova. Então, a gente viu muita gratidão, sabe? Coisa linda. Desse povo de Deus. E muita gente descobriu o Padre Jonas ali. E tem acompanhado até, né? A gente tem visto crescer o número de peregrinos, cresceu o número de sócios, cresceu o número... As pessoas que falaram, puxa, agora o padre não está, agora que eu vou ajudar mesmo, né? Agora que eu vou estar com eles. Então, a gente tem visto esse movimento. Olha que coisa boa. De carinho, de reconhecimento. Acho tão lindo, culto do céu, me emociono. Vou segurar para não chorar. Você imagina, tinha gente que me segurava na minha mão e falava assim, eu não vou dar uma coroa de flores para o padre. Isso aqui é para vocês continuarem. Caramba, querido. Entregava na minha mão, chorando. Gente simples, gente séria, sabe? Teve uma família que ajudou o Padre Jonas no início, eles são do sul de Minas. E eles sentaram na frente, porque eles eram conhecidos, a Luzia já colocou eles na frente ali. Eu fui conhecendo, que nem eu conhecia todos. Veio a família inteira. Mineiro, então, né? Daí que lotou ali sentado. O senhorzinho, ele fazia isso. Ele abria a minha mão e ele dizia, eu estou aqui para dizer para vocês, continuem. Eu vim aqui nesses 3 dias só para dizer isso para vocês. Não parem. Caramba. Não parem. Então, isso está ressoando ainda dentro da gente, né? Com a saudade do padre, porque ele era uma pessoa extremamente... Ele morreu lúcido,
Então ele é sempre muito amoroso, muito carinhoso, muito sorridente, muito divertido. Então a gente sente falta dele, né? Da presença dele. A comunidade sente falta. Mas é isso, ele está mais presente que dentro de nós, né? Até que ponto, mesmo na época sofrendo da enfermidade, ele ainda era presente em acompanhar a luta de vocês em levar à frente a Canção Nova? Ele tinha o olho aberto em tudo? Padre Jonas? Depois você conversa aqui com a Suzy, está aqui comigo também. Ele gravava, mesmo doentinho, um vídeo de apelo todo mês. Caramba! Para o sócio. E eles falam assim, são os meus sócios. E era o Padre Jonas falando, né? Direto para eles, né? Sim. Com aquela sinceridade dele. Sempre me assistindo. Então, quando eu encontrava, ele dizia, ô, companheiro, sorrindo para a vida. E aí ele me falava o que estava bom, o que estava ruim. Né? Então dizia, o câmera, ele pega você... Não acredito. Sim. Nossa Senhora. Ele falou assim, Imagina. Quando você está prestando atenção no Márcio e você mostra as suas reações, isso envolve mais o povo. Meu Ele dá Deus! dicas nesse nível. Muito presente. Não estão falando muito do projeto da M Almas. A Canção Nova, ela sobrevive de doações, não tenham vergonha de pedir. Porque, Guto, a Canção Nova ela poderia viver de vendas de comerciais. E ela se manteria. Mas Deus quis, e não é errado isso de viver de comerciais, de jeito nenhum. Foi uma escolha de Deus para a Canção Nova. Envolver o maior número de pessoas, porque daí a gente ia obrigar, todo mundo fica envolvido. Era a minha mãe, é o meu pai, a minha tia, mais gente que vem, né? E a dependência total em Deus. Verdade. Né? De confiança plena em Deus. Né? E também não é fácil pedir, né? Como eu estou aqui, né? Se fosse... Mas como não é para mim, então é fácil. É verdade. Então, a gente, com sossego no coração, olhando para a câmera, sabendo da seriedade, como eu acompanho os bastidores, a Canção Nova ela é auditada, ela tem uma auditoria externa, ela é uma fundação, ela é uma instituição que responde ao Ministério Público. Então, ela tem advogados, ela tem escritório de advogados. Então, ela é uma obra séria, ela responde à igreja, aos bispos, a Roma. É muito exigente uma obra desse tamanho. E os anos foram profissionalizando a Canção Nova e também santificando ela. E é linda. Eu sou suspeita de falar da Canção Nova. Você vai ver sempre meu olho brilhando, porque eu sou realmente apaixonada e muito agradecida. Que bom. Muito agradecida a Deus, a Canção Nova, ao Padre Jonas, por tudo que ele fez.